Olá, eu sou Roger Senhorini, fisioterapeuta da Arcos Palmilhas. Hoje quero conversar um pouquinho com você sobre a faceite ou fascite plantar. Este problema atinge mais de 2 milhões de pessoas no Brasil por ano, segundo um estudo do Hospital Albert Einstein. É um problema que consiste em uma dor muito forte, aguda, na região do calcanhar ou próximo do calcanhar. Principalmente quando a pessoa levanta, vai pisar no chão, a primeira pisada da manhã, ou após um período parado, sentado, deitado, quando vai voltar a caminhar, sente essa dor aguda muito forte. Depois de um tempo, em pé, caminhando, começa então a diminuir a intensidade dessa dor. Por que dói? Porque o que está ocorrendo com esse pé, com esse calcanhar? Como o próprio nome diz, fascite ou faceite, tudo que termina com it, é sinal de inflamação. E nesse caso, inflamação da fáscia plantar, da fáscia do pé. Por isso, faceite ou fascite, inflamação da fáscia plantar. Fáscia plantar é um tecido que vai do calcanhar até a parte anterior dos dedos, dos pés, ali nos dedos. Ok? Tecido mais rígido, já vou mostrar para vocês conhecerem exatamente o que é a face. Então, a inflamação desse tecido, chamado fascite ou faceite plantar. Vamos primeiro, então, conhecer a fáscia plantar e todo o seu trajeto. Como vocês podem ver nessa primeira imagem, o tecido é esse tecido mais esbranquiçado, mais branco, que está aparecendo nessa imagem, ligando o calcanhar até os dedos, correto? Até o meio do pé é um tecido único, do meio do pé para frente ele se divide em 5 feixes que vão até os cinco dedos do pé, ok? Qual que é a função? Para que serve essa face? Por que nós temos esse tecido na sola do pé? A função, ela tem duas principais funções. A primeira função é sustentar o arco do pé. Então, como ela liga o calcanhar até a parte anterior dos dedos, ela sustenta a curvatura do pé. Ela tem pouca elasticidade, ela é mais rígida, forte, um tecido rígido, não é igual um músculo que relaxa e volta, contrai e relaxa, não, ela é mais rígida, com pouca elasticidade. Então, como ela liga o calcanhar até a parte anterior do pé, e nós temos o arco ali no pé, quando nós pisamos, jogamos peso no pé, ao invés do arco desabar, ficar um pé plano, a face ligando as extremidades do pé mantém esse arco, mantém essa estrutura, não deixando desabar. Então a primeira função da face, sustentação do arco, que nós chamamos o arco longitudinal, que é o arco que vai do começo ao final do pé. Na segunda imagem, a segunda função é a função de absorção de impacto. Toda vez que nós, por exemplo, vamos correr, jogamos peso excessivo nessa perna e nesse pé, o pé tende a desabar, tende a forçar o arco a ir para o chão. Como a face é pouco elástica, então ela estica até um ponto e sustenta, não deixando o pé desabar, como eu falei, e absorvendo esse impacto, voltando ao estado normal. Ele estica e volta, estica e volta. Então o impacto que vai até o pé, ele dissipa nessa tensão da fáscia, então ela absorve esse impacto, e não deixando o pé também desabar durante a corrida, durante a caminhada. Ok? Função então de sustentação do arco e absorção de impacto lá nos pés. Na próxima imagem, então, vamos entender por que inflamação. Por que essa face inflama? O que acontece? O que leva isso a acontecer? A primeira causa é uma causa postural, onde a alteração do centro de gravidade faz com que nós tenhamos uma maior tensão da fáscia, fazendo ela esticar mais do que o normal. Esticando mais do que o normal, ela trabalha o dia todo, quando nós estamos em pé, caminhando, no dia a dia, no esporte, no lazer, em casa, no trabalho, trabalhando com essa fáscia mais esticada, esse tecido mais esticado, correto? Se o centro de gravidade já ocasiona isso, ela vai trabalhar mais esticada, vai tensionar mais essa face, então ela pode inflamar. Nessa imagem, vocês vão entender por que a maioria dos casos de fasciite, apesar dela ir do calcanhar até a frente do pé, por que inflama só próximo do calcanhar, que é a região mais comum, e não lá na frente do pé. Nessa imagem, vocês podem ver que a face, quando sai do calcanhar, ela vai até o meio do pé, um único feixe, um único trajeto. Esse é um único que vai até o calcanhar. E do meio do pé para frente se divide em 5 feixes, como eu havia dito. Então a força de tração dessa fáscia, do meio do pé para frente, é dividida por 5. 5 feixes, 5 trajetos de força, com força menor em cada trajeto, ou seja, tem mais trajetos para dividir essa força, maior pontos de inserção para dividir essa força. E do meio do pé para trás, como ela está esticada, concentra toda a força em um único trajeto, como vocês podem ver.
A força menor são as setas tracejadas, menores que vão para frente do pé, e a força maior, onde se concentra a maior força nessa imagem, é do meio do pé para trás, mostrando essa seta mais larga, vermelha, mostrando maior intensidade de força concentrada então do meio para trás. Então, se tiver uma tração excessiva, se tiver que inflamar essa fáscia, vai ocorrer do meio do pé para trás, até o ponto de inserção, onde ela está coladinha ali no calcanhar. Correto? Então ela pode ocorrer tanto pela alteração postural, esticando e tracionando essa fáscia, quanto por atividades, por exemplo, corrida. Se a pessoa tem uma alteração postural e pratica atividade física, e no caso de atividades com impacto, como corrida, por exemplo, pode ao longo do tempo, a tração excessiva, esticando excessivamente essa fáscia, vir a inflamar do meio do pé para trás, devido a dissipar essa força na frente em 5 feixes, e para trás ela vem do meio do pé para trás, concentrando até o calcanhar. Então, alteração de postura e atividades que possam exigir demais dos nossos pés e da fáscia plantar pode gerar essa inflamação. E por isso ela é do meio do pé para trás, mais próximo do calcanhar, e normalmente não inflama ali na frente. Pela anatomia, pelo desenho da fáscia, isso ocorre mais para trás. Como a fáscia está inserida ali, está coladinha ali no calcanhar, com o passar do tempo, se eu tiver esse mecanismo, vamos supor que ele não está inflamado, mas eu tenho o mecanismo, está tracionando, eu tratei, a inflamação foi embora, não tive o problema. Com o passar do tempo, se eu não mexer nas causas do problema, essa tração continua ocorrendo lá no calcanhar, podendo dar nova caso de fasciite mesmo, fasciite plantar, ou podendo com o tempo, onde ela está coladinha, pela tração ali no calcanhar, nosso corpo vai depositando cálcio para fortalecer aquela região. Então tem tração, o corpo deposita cálcio, tração, agressão, o corpo deposita cálcio ali no calcanhar, formando então uma ponta de cálcio, uma ponta óssea, pode formar uma ponta óssea chamada esporão de calcânio. O mecanismo é o mesmo, então alguém que tem esse mecanismo que gera fasciite pode desenvolver o esporão de calcânio também. Como vocês podem ver então nessa imagem, na imagem da esquerda, dá para ver ali o círculo em vermelho mostrando a pontinha óssea apontando para frente, ou seja, no sentido da tração da fáscia, formou o calinho ósseo sendo pela tração. Então dá para ver ali na imagem aquela ponta óssea, aquele é o chamado esporão de calcânio. Na outra imagem, da direita, dá para ver em vermelho o esporão e a fáscia, que é aquele tecido branquinho, como está escrito ali no texto. Okay? Então, o mecanismo é o mesmo. Então, nós temos que tratar o mecanismo que gera a fasciite ou o esporão para que não tenhamos nenhum desses dois problemas, para minimizar o risco de termos esses dois problemas. Podemos praticar nossa atividade física sem trazer tração excessiva para essa fáscia. Temos que fazer esse controle. Depois nós vamos ter um vídeo específico só sobre esporão de calcânio para eu detalhar isso mais para vocês, só para citar que o mecanismo é o mesmo, ok? Então, os tratamentos. Como eu posso prevenir ou tratar esse tipo de problema? Ali nós temos hoje aqui a baropodometria, que é através da podoposturologia que nós trabalhamos, são as palmilhas posturais, tem esse exame de baropodometria, onde nós conseguimos identificar todas as alterações posturais que geram esse tipo de problema. Como que está o centro de gravidade? Como que está o peso na perna direita versus a perna esquerda? Tem diferença? Porque a pessoa pode ter fasciite num pé só. Se tiver fasciite num pé só, nós temos que entender por que isso está ocorrendo. Se tem alteração de quadril, a mesma coisa. Então o exame de baropodometria é muito importante para que possamos tratar as causas do problema e através das palmilhas posturais corrigir isso no dia a dia, diminuindo a tensão da fáscia. Porque senão, se eu entro em tratamento e não corrijo as causas, a pessoa fora da clínica está com a face ainda esticada, estirada, forçando o problema ainda acontecer, trazendo o problema, a inflamação fazendo ela ainda ocorrer. Se eu só trato clinicamente, se eu resolvo o problema no dia a dia e ainda assim, como mostra na imagem aqui, entro no tratamento da fisioterapia, para controlar a inflamação, alongar os músculos, relaxar a fáscia, eu estou tratando as duas vertentes, no dia a dia, fora da clínica e na clínica. Tem alguns casos que esse problema está mais grave, está mais forte, mais agudo, que também precisará da medicação. Então, vai ter passado já pela consulta do médico, o médico vai avaliar se precisa da medicação e qual medicação vai precisar usar, para junto com a fisioterapia, junto com a palmilha, poder resolver o problema. Então, é um tratamento multidisciplinar, dependemos de todos os profissionais, do médico, do fisioterapeuta, depois do educador físico, para poder fazer o equilíbrio disso e tratar. Se for a prevenção,
não vai precisar da medicação, está prevenindo apenas. Mas se tiver já com problema, vai depender do tratamento clínico médico junto com o fisioterapeuta, ok? Podendo passar pela medicação. O gelo, quando está inflamado, é algo que ajuda bastante, nós indicamos no dia a dia também, porque ele é anti-inflamatório e analgésico. Em alguns casos, mesmo fazendo tudo isso, se o problema está muito grave, existem alguns outros recursos médicos também para ajudar, como tratamentos com onda de choque, como até mesmo a medicação em infiltração, e são casos mais extremos, que o tratamento conservador não está respondendo, o problema está muito grave, podendo precisar de algum recurso mais, uma intervenção mais forte, até mesmo algum procedimento cirúrgico para poder ajudar. Mas normalmente o tratamento conservador responde muito bem, porque nós estamos tratando a origem do problema no dia a dia, na clínica e muitas vezes com a medicação junto. Isso já consegue responder bem ao tratamento, ok? Então, se você gostou do nosso vídeo, clique que gostou, se inscreva em nosso canal do YouTube para receber os novos vídeos, entre em nosso site, lá tem um campo para você deixar o seu e-mail, deixe o e-mail para receber as novidades, os próximos vídeos, informações, e espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, um grande abraço!